Fala galera, aqui é o Thiago e dando continuidade com as aulas de história, hoje falaremos sobre a Idade Média. Especificamente, falaremos sobre o período denominado Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, ela ocorre entre os séculos XI até o século XV, e ela corresponde à degradação do sistema feudal e à transição para o sistema capitalista. É um capitalismo primitivo, podemos dizer assim. Bom, e quais foram os principais acontecimentos da Baixa Idade Média? Como nós já havíamos começado a falar da Baixa Idade Média na última aula, sabemos que na Baixa Idade Média ocorrem as cruzadas e ocorre principalmente o renascimento comercial, que resumidamente, no renascimento comercial, devido às cruzadas, surgem novas rotas comerciais no Mediterrâneo, ligando a Europa com o Oriente. Com isso, destacam-se principalmente as cidades italianas, como por exemplo Gênova e Veneza. Elas basicamente adquirem um monopólio dessas rotas comerciais. Ok. Com isso, o comércio volta a surgir na Europa. Além do renascimento comercial, ocorre também o renascimento urbano. O renascimento urbano é basicamente a volta das cidades na Europa. Bom, e ele surge principalmente em decorrência do renascimento comercial. Surgiram novas rotas comerciais, as pessoas que vendiam seus produtos nessas rotas viam que era mais interessante elas viverem próximas a essas rotas. Por isso, ao redor dessas rotas comerciais, começaram a surgir cidades, que eram conhecidas como burgos. Outro destaque, começa a surgir também a burguesia. Burguesia é o povo quem vem do burgo, quem mora no burgo. Outra característica muito marcante da Baixa Idade Média é a peste negra. A peste negra, ou também chamada de peste bubônica, foi uma doença que assolou a Ásia e a Europa. No continente europeu, o apogeu dessa doença ocorreu entre os anos de 1347 e 1353. Essa doença ela tem origem ali na Ásia, na Mongólia, mais especificamente, e ela se espalhou pelo Ocidente através do comércio entre a Ásia e a Europa. E bom, na Europa estima-se que morreram cerca de 25 milhões de pessoas. Basicamente, 1/3 da população do continente morreu. Com isso, a Europa estava passando por essa perda da população, pessoas morrendo em decorrência da peste. Além do mais, era um período de muitas guerras e muitos conflitos internos. Por isso, ocorreram diversas mudanças sociais e econômicas na Europa. Bom, com essa falta de mão de obra, basicamente gerou vários problemas com os camponeses que desestabilizaram a sociedade medieval. Com isso, os camponeses viram que os trabalhos no campo não estavam conseguindo suprir as necessidades e por isso eles acabaram ainda mais por optar por ir para as cidades. Ou seja, isso aumentou ainda mais o êxodo rural. Outra coisa, nesse período da peste negra, as indulgências concedidas pela igreja aumentaram ainda mais. O que eram as indulgências concedidas pela igreja? Vendidas, basicamente é isso. Basicamente, você comprava o seu perdão. Mais tarde, essa atitude da igreja, ela seria criticada por Martinho Lutero, que impulsionaria a reforma protestante. Mas isso daí é tema para a próxima aula. Outra característica muito marcante da Baixa Idade Média foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra muito longa e descontinuada entre a Inglaterra e a França. Essa guerra ela aconteceu entre 1337 até 1453. E se você fizer as contas bem, você vai perceber que ela tem mais de 100 anos de duração. Para ser exato, ela tem 116 anos de duração. Bom, e por que essa guerra ocorreu? Basicamente, o rei francês Carlos IV morreu em 1328 e ele não tinha um herdeiro. Ou seja, isso colocou fim à dinastia dos Capetinhos, que era a dinastia do rei Carlos IV, e eles não sabiam, e havia uma indecisão muito grande de quem seria o próximo rei francês. Bom,
Aí vem um detalhe. O parente mais próximo vivo do rei Carlos IV era o rei da Inglaterra, Eduardo III. Por isso, ele viu a chance de reivindicar o direito à coroa francesa. Bom, do ponto de vista econômico, o motivo da disputa foi pela rica região de Flandres, região ali onde hoje é os Países Baixos e a Bélgica, que pertencia à França. Bom, essa região era um centro comercial muito rico e fazia diversas exportações para a Inglaterra. Então, o rei inglês viu ali uma chance incrível de melhorar a economia. Ótimo. Porém, a nobreza francesa detestou essa ideia de ver o rei inglês como rei francês também. Por isso, eles resistiram muito fortemente. E assim iniciou-se. Bom, nos primeiros anos dessa guerra, os ingleses eles contavam com uma infantaria muito poderosa. E assim eles obtiveram muitas vitórias. Porém, o jogo só começou a virar nos seus últimos anos, a partir de 1429. Aí surge... essa última fase da Guerra dos 100 Anos ficou marcada pelas vitórias da camponesa Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma figura fundamental na Guerra dos 100 Anos, pois ela estimulou muito o sentimento de nacionalidade do povo francês, que se uniu ainda mais para expulsar os ingleses. Bom, os ingleses começaram a temer Joana d'Arc e todo esse seu poder, e eles fizeram um plano e mataram Joana d'Arc. Eles julgaram ela num tribunal e fizeram uma manipulação para ela ser condenada como bruxa, e ela acabou sendo condenada e queimada viva em 1431. Bom, só que a morte de Joana d'Arc estimulou ainda mais o nacionalismo francês, e a partir de então, eles avançaram ainda mais sobre os ingleses, conseguindo diversas vitórias e conseguindo retomar as regiões que os ingleses haviam conquistado. E em 1453 foi assinada um acordo de paz e Carlos VII passou a governar a França com poderes quase absolutos. Bom, e com isso, as pretensões inglesas de dominar a França foram cessadas. Bom, um detalhe, a Guerra dos 100 Anos ela prejudicou muito o desenvolvimento da França e da Inglaterra, comparado aos outros, digamos, países da Europa. Ocorreu um atraso muito grande na França e na Inglaterra. Bom, basicamente 116 anos de atraso. Bom, outra característica muito importante e bem decorrente disso foi a formação das monarquias nacionais. Como assim formação das monarquias nacionais? Com a crise do sistema feudal, o crescimento demográfico, o surgimento da burguesia e o desenvolvimento do comércio, e a partir também das expansões marítimas, das rotas marítimas, os países europeus foram voltando a ter uma centralização política, onde o rei tornou-se a figura mais importante ao lado da igreja e da nova classe que estava nascendo, a burguesia. Com isso, surgiu também um novo ideal, uma nova visão econômica, o mercantilismo. Basicamente, agora, isso muito devido à burguesia, agora ocorre um capitalismo, um capitalismo primitivo, só que ele é muito marcado por ideais de lucro, monopólio comercial e por um protecionismo alfandegário muito forte. Ou seja, tem um protecionismo muito grande. O país ele vai cobrar muitas taxas na importação de outros países. Além disso, surge um metalismo, ou seja, um acúmulo de metais preciosos. Com isso, esse metalismo, basicamente, ele leva à introdução de moedas como valor de troca. Bom, dentre os estados nacionais que foram criados, destacam-se, primeiro, Portugal. O estado de Portugal teve início no século XII, com a dinastia de Borgonha, sendo mais tarde consolidada pela dinastia de Avis. Além de Portugal, seu estado irmão ali da Península Ibérica, a Espanha. A Espanha ela surgiu a partir da união dos reinos de Aragão e Castela.
Bom, ambos esses países, Portugal e Espanha, eles começaram o seu processo de formação dos estados nacionais após a expulsão dos mouros dali. Os mouros eram os muçulmanos que haviam conquistado toda a Península Ibérica. Eles estavam na Península Ibérica desde o século VII. E, bom, a partir de sua expulsão, começou o processo de formação. Bom, a França ela é considerada o exemplo máximo de absolutismo europeu, e esse processo de absolutismo, de construção do Estado Nacional, foi consolidado com a dinastia Capetinga e a dinastia de Valois. E, por fim, na Inglaterra, com a dinastia de Plantageneta e a dinastia Tudor. Bom, se a gente observar, a gente percebe que todos esses estados, a Espanha, Portugal, França e Inglaterra, eles tiveram a sua formação no início do século XV, mais ou menos. Bom, um outro detalhe. Percebe-se que, como Portugal e a Espanha, eles tiveram a formação de seus estados nacionais primeiros, eles tiveram mais tempo para organizar as coisas, e por isso eles são os primeiros grandes navegadores, assim. Por isso eles foram os primeiros a ter as grandes descobertas da América, por exemplo. Bom, mas isso a gente vai falar mais na próxima aula. Bom, o último evento da Idade Média é a queda de Constantinopla. Bom, a queda de Constantinopla ocorreu em 29 de maio de 1453 e ela marca o fim do Império Bizantino. Bom, a cidade, que era considerada o centro do mundo, foi tomada pelos turcos otomanos. E essa conquista marcou o fim da Idade Média. Bom, a rota de acesso ao Mar Negro pela Europa, dando acesso à Índia e ao Oriente, foi fechada. E por isso houve a necessidade de buscar novas rotas marítimas. Isso resultou nas grandes navegações e nas conquistas ultramarinas que aconteceriam no futuro. Bom, isso resultou por exemplo, na descoberta da América. Bom, a tomada de Constantinopla Constantinopla ela foi proclamada a nova capital do Islã e ela ganhou uma nova posição na Europa Oriental. Com isso, a Europa, que era totalmente cristã, permaneceu mais ou menos uns 2 séculos temendo uma nova invasão muçulmana na Europa. Bom, por medo dessa conversão islâmica, gregos e outros povos que viviam ali na península ali, eles fugiram através do mar para a Itália. Com isso, eles levaram consigo muitas obras de artes, manuscritos e estudos que viriam a ser de muita importância para o Renascimento que surgiria no futuro também. Bom, basicamente, e aqui terminamos a Idade Média. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um feedback. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.